E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é Landson Silva do canal Matemática na Vida Real. Tô trazendo para vocês hoje uma aula que é muito especial, um dos tópicos mais recorrentes do Enem e de outras provas também, beleza? Já está começando uma série de aulas que vai tratar dos assuntos mais cobrados nessas nossas provinhas. Então vamos lá. Primeiramente, o que é uma razão? Uma razão nada mais é do que uma divisão, certo? Entre dois números. Ó, a razão entre A e B é a divisão entre A e B com B diferente de zero. Então, se a gente falar razão entre A e B, a gente está simplesmente falando a representação A sobre B. É basicamente isso. Uma razão é uma divisão. E a gente tem que lembrar que uma fração é uma divisão. Então, você coloca A sobre B, isso é uma divisão. Lembrando que o B tem que ser diferente de zero, beleza? Porque você não pode ter denominador zero. E se fosse uma razão entre B e A? A representação seria o contrário, né? Seria B sobre A. Tranquilo? Então vamos lá. Um exemplo. Qual é a razão entre 7 e 10? A razão entre 7 e 10 é 7 sobre 10. Tem que pegar na ordem que está aqui, ó, entre 7 e 10. 7 sobre 10. Beleza? Se fosse a razão entre 10 e 7, seria 10 sobre 7. Então tem que ser na ordem que está sendo representada aqui. Ó. 7 sobre 10, o numerador é 7 e o denominador é 10. 10 sobre 7, o numerador é 10 e o denominador é 7. Ok? Aqui um outro exemplo, certo? De razão também. A idade de Pedro é 30 anos e a idade de Josefa é 45 anos. Qual é a razão entre as idades de Pedro e Josefa? Então, ó, eu quero Pedro, certo? A idade de Pedro sobre a idade de Josefa. Josefa. Isso vai ser representado como? A idade de Pedro é 30 e a de Josefa é 45. Então, 30 sobre 45. Simplificando aqui, né, pegando uma razão equivalente, uma fração equivalente, dividindo em cima por 15 e dividindo também embaixo por 15, nós obteremos 2 sobre 3. Então, a razão das idades de Pedro e Josefa é 2 sobre 3. E se fosse Josefa sobre Pedro, certo? A razão entre Josefa e Pedro, essa representação, essa comparação das grandezas, seria Josefa sobre Pedro. Isso daqui seria 45 sobre 30, que repara que vai dar a razão inversa, né? 3 sobre 2, ok? Então, isso daqui é a nossa razão. Um conceito de consequência da razão é a proporção. O que é uma proporção? Uma proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões. Olha só, galera, existem alguns conceitos, algumas definições mais robustas em relação à proporção, proporcionalidade, mas não é nosso objetivo aqui ser super rigoroso matematicamente em definições, em comparações, etc., porque a gente precisa mais da prática. Então, uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Eu posso dizer que A sobre B é uma razão, né? A e B, equivale a C sobre D. Então, ó, isso é uma proporção. Os números estão trabalhando através de uma proporção. E tem uma propriedade básica aqui que todo mundo conhece. Só não sabe que é uma propriedade. Que é o quê? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Que é o clássico multiplicar cruzado, né? Nós podemos afirmar que quando você multiplicar A por D, o resultado obtido é o mesmo se você multiplicar C por B, ou B por C. Então a gente tem essa propriedadezinha fundamental, né? Multiplicar cruzado, que a gente usa muito em regras de 3, beleza? Então é só uma propriedade mesmo. Vamos ver a aplicação disso daqui, né? Vamos lá. Uma escola possui 2.500 alunos matriculados e 1.200 foram selecionados para participar de um concurso de redação. Qual é a razão que representa o total de alunos selecionados? Então, é uma relação entre, a razão vai ser o número de alunos selecionados dividido pelos matriculados. Então, nós temos selecionados dividido pelos matriculados, certo? Isso daqui representa o quê? Os selecionados foram 1.200.
E os matriculados foram 2.500. A gente pega lá, simplifica aqui, né? Vai ficar 12 sobre 25. Não dá mais para simplificar. Então, deixa essa fração aqui mesmo. Beleza? Tranquilo? Se não entendeu alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Vamos para mais um exemplo? Olha isso daqui. Uma loja de imóveis fez o balanço da quantidade de sofás que foram vendidos. A razão entre o número total de sofás e o número de sofás vendidos foi de 8 para 5. Sabendo que na loja foram vendidos 10 sofás, calcule a quantidade de sofás. Vamos lá, por partes. Ele fala que a razão entre o número total de sofás e o número de sofás vendidos é 8 para 5. Então, o total de sofás, vamos chamar de T, dividido pelo número de vendidos, que nós vamos chamar de V, ele diz que é 8 para 5, então é 8 sobre 5. Mas antes da gente multiplicar cruzado, ele deu uma outra informação. Ele deu essa informação aqui, ó, que o número de sofás vendidos foi 10. Então a gente pode substituir, né? T sobre 10, ó, vamos botar aqui para diferenciar, é igual a 8 sobre 5. Então a gente tem aqui a nossa proporção, certo? E dentro dessa proporção, nós aplicamos a propriedade fundamentalzinha, que vai ficar o quê? 5t, ó, multiplica lá, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, igual a 80, que vai ser t igual a 80 sobre 5, t é igual a 16, beleza? Tranquilão? Novamente, não entendeu algo? Coloca aí nos comentários. Vamos para mais uma. Essa daqui é um pouquinho mais complicada, só um pouquinho. Na verdade, não muita coisa. Dois números positivos estão na proporção de 4 para 5, de tal maneira que o segundo supera o primeiro em 30 unidades. Calcule o valor do maior. Então, olha só. Dois números estão na proporção de 4 para 5. Vamos dizer que esses números são x, certo? E y. Então, a proporção dele está de 4 para 5. Ele fala que isso acontece de uma maneira que o segundo supera o primeiro em 30 unidades. Então, o y supera o x em 30 unidades. O que significa isso? Se ele supera o x em 30 unidades, ele é o x mais 30 unidades, porque ele é acima. Por exemplo, o 130 supera o 100 em 30 unidades. Então, o 130, ele é o quê? 100 mais 30. Então, se o y supera o x em 30 unidades, o y ele é o x mais 30, certo? Então, eu posso reescrever isso aqui assim, ó, x sobre x mais 30 é igual a 4 sobre 5. E aí a gente multiplica cruzado, né? Aplica novamente aqui a nossa propriedade. Vai ficar 5x, ó, é igual a 4. Aqui vai ficar uma distributiva. Vou botar aqui entre parênteses para ficar melhor de entender, ó. 5x igual a 4 vezes x, 4x. 4 vezes 30, 120. 4x vem para cá subtraindo, né? 5x menos 4x é 120. X é 120. Aqui tem um problema, né? Não foi isso que ele pediu. Ele não pediu x, ele pediu maior. E o y é maior que x. Então, ó, o y é x mais 30. Então, o y é 120 mais 30. O y é 150. Beleza? Tranquilão? Se fosse uma questão de múltipla escolha, muita gente marcaria 120 e com certeza estaria nas alternativas. Ok? Vamos mais uma? A próxima é uma questãozinha do Enem 2013. Diz assim: em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, na qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é... Então, olha só. Ele quer a razão entre a quantidade de cadeiras reservadas, ele quer reservadas, vamos botar um R aqui, certo? Pelo total de cadeiras, por T. Então, ele quer isso daqui, é uma razãozinha. Quantas cadeiras tem reservadas? Ele fala que as cadeiras reservadas são as cadeiras escuras. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. São 17 reservadas. Sobre o total de cadeiras. Quantas cadeiras tem aqui no total? É só a gente contar a linha pela coluna, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 7 vezes 10 tem 70 cadeiras. Beleza? Então, vai ficar 17 por 70. Ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula das matérias que mais caem no Enem. Em breve vão ter outros vídeos com mais exercícios e mais matérias que são muito recorrentes. Então, aguardo vocês aqui. Até a próxima, pessoal. Fui!